Pneu Nacional. Soberania em emprego, investimentos, sustentabilidade e fornecedores locais. Olá, a indústria brasileira de pneus atravessa uma inversão histórica. Em 2019, os fabricantes instalados no país respondiam por 69% do mercado. Hoje, essa participação caiu para 31%, enquanto os importados ocupam quase 7 em cada 10 vendas. Para entender as causas desse movimento, os riscos para a cadeia produtiva e as medidas defendidas pelo setor, eu converso com Rodrigo Navarro, que é presidente executivo e CEO da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, ANIP. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Prazer é meu. Bom, eu quero começar a nossa conversa entendendo esses dados, esses números que eu falei aqui na abertura. A participação dos fabricantes instalados no país, que já foi próxima de 70% do mercado, caiu para cerca de 30%, certo? E, ao mesmo tempo, a indústria pede ao governo medidas urgentes para conter a entrada desleal, de importados. Queria que você explicasse para a gente o que está acontecendo com o setor e, objetivamente, o que a ANIP reivindica neste momento. Essa situação não aconteceu da noite para o dia. Isso vem acontecendo ao longo dos anos. Se a gente começar a examinar em 2019, a situação que a gente tem hoje, em 2026, era exatamente o inverso. Peguemos o mercado de reposição, que é um mercado bastante dinâmico, aquele que quando você precisa trocar o seu pneu, você recorre lá a uma loja especializada e troca o pneu. Nesse momento, para esse mercado, em 2019 a gente tinha 70% do mercado atendido pela indústria nacional. Indústria essa que tem 19 fábricas em 7 estados aqui no Brasil. E 30% era atendido pela importação. Ok. Ao longo dos anos, uma série de fatores contribuíram para que em 2026 a gente tivesse exatamente como você falou, o contrário. 70% desse mercado está ocupado pela importação e apenas 30% restrito às indústrias dos pneus nacionais. É isso que a gente pretende mudar e, apontando as causas que levaram a isso acontecer, buscar soluções também para a gente reverter esse quadro. E a entidade afirma, Rodrigo, que há pneus importados chegando ao Brasil por valores inferiores até mesmo ao custo internacional das matérias-primas, E queria que você explicasse, então, quais são as causas de tudo isso, como esses preços são formados e por que a indústria também tem apontado a prática de dumping, como também tem sido o diálogo com o governo em relação a isso. É importante a gente ressaltar que ninguém aqui é contra importado versus nacional, essa polarização mais uma a gente não precisa no país, Então, o que a gente está colocando é que há situações onde são detectados números incompatíveis com o que é praticado no mundo. Afinal de contas, esse é um mercado global, muitas empresas multinacionais competem entre si com produtos importados e localmente fabricados e eles sabem os custos de produção, os preços de referência, você tem isso bem determinado. O que acontece quando você tem uma mercadoria chegando no país com preço muito baixo, você distorce todo aquele mercado. E esse preço muito baixo, ele precisa ser investigado a causa e para isso existem os processos antidumping. Então, o que a gente está falando, a gente leva até o conhecimento do governo essa situação e o governo abre um processo de investigação antidumping, que é justamente essa prática de vender uma mercadoria com valor muito abaixo, muitas vezes, como você falou, abaixo até do custo das matérias-primas. Então, o governo investiga, esse é um processo longo, custoso, demorado, e depois de um ano de investigação, 1 ano e meio em média, você tem ali a conclusão daquela investigação. Se comprovado, você tem ali o estabelecimento de um direito antidumping, um valor que você paga para poder proteger essa atuação local de uma prática irregular. E aí,
Quem está dizendo que tem dumping não é a ANIP, é o governo que já instaurou mais de 10 processos antidumpings que são específicos para um produto, específicos para um país de origem. E o que acontece muitas vezes é que você abre uma investigação sobre um país A e depois de concluída e condenado aquele país A importação começa a surgir vinda de um país B. E aí você abre um processo contra esse país B e aí começa a acontecer a importação de um país C. Então é meio que uma prática enxuga-gelo. Você tem que fazer, porque é importante, é uma medida de defesa comercial legítima que o governo implementa, mas é muito moroso, como eu falei, muito custoso. Então não é tão eficaz assim. Ajuda, mas não resolve. Por isso que são necessárias medidas mais eficazes, né, em relação a isso. Sem dúvida. A gente já vai falar sobre isso, sobre essas medidas, aprofundar, mas eu queria ressaltar algo que você acabou de falar, que a ANIP não é contrária às importações, né, que tem um papel importante na complementação da oferta nacional, mas eu queria que você falasse, explicasse em que momento essa concorrência ela deixa de ser saudável e ameaça a produção mesmo instalada no país, né? É um excelente ponto, é isso mesmo, todo mundo e todas as empresas, em todos os setores, você tem uma complementação de portfólio de produtos, parte fabricado localmente, parte importado. E no nosso caso, o que desregula o mercado são as práticas de não cumprir a mesma regra para todo mundo. Vou te dar um exemplo. Eu falei aqui da questão dos preços internacionais, que tem que ter, né, aquele balanceamento. Não tem nada a ver com competitividade, porque as indústrias aqui instaladas são competitivas, elas competem, como eu falei, no mundo inteiro. Só que você entra em muitos sites e começa a pesquisar preço, você encontra diferenças de preços de mais de 500%. Isso não é competitividade, nem aqui, nem literalmente na China. Você tem aí uma anormalidade de preço. Então, isso tem que ser combatido. Mas não fica só no preço. O que a gente também tem colocado você tem, para esse mercado, uma política rígida de logística reversa, de reciclagem, de pegar o pneu inservível, como a gente chama, quando chegou no final de vida útil, recolher aquele pneu e dar a destinação responsável, por exemplo, cortando ele em pequenos chips e vendendo para as cimenteiras usar como combustível. Esse é uma das possíveis destinações. A gente cumpre isso todos os anos, tem uma meta do IBAMA. E o que a gente vê pelo próprio dado do IBAMA, de novo, são dados do governo, não são dados da ANIP, quando considerados na sua totalidade, os importadores não cumprem essa meta há 15 anos. Então, todos os anos, desde 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, até 25, você vai sair o relatório agora, e até 24 a gente tem o dado, não foram cumpridas essas metas. Então, se eu tenho que cumprir, porque está na lei, e por que o outro não tem que cumprir? E isso, obviamente, custa muito. É algo necessário a ser feito, algo importante a ser feito para o meio ambiente, mas tem um custo atrelado. Se eu tenho esse custo e o meu concorrente, que está no mesmo mercado que eu, não tem esse custo, alguma coisa está errada. Então você vai somando uma coisa com a outra, você vai vendo que a gente tem ali regras do jogo que não são cumpridas por todo mundo. E é isso que a gente quer que aconteça. E o consumidor também acaba sendo prejudicado, acaba pagando essa conta também, certo? Certo. Você tem aí pneu como um item de segurança. A gente falou de valores, né, de preço, falou de meio ambiente, e aí tem uma outra questão que é a conformidade técnica do produto. É um produto de segurança. Você, quando precisa fazer uma frenagem de emergência, você torce para aquele pneu ali segurar e proteger quem está ali dentro daquele veículo. Então, isso é muito importante ser considerado também. Então, entra aí o Inmetro, entram as normas técnicas, a ABNT, para que a gente tenha produtos de segurança colocados no mercado. Muitas vezes, pode acontecer, você tem um produto mais barato, com menos borracha, mais leve e talvez que não cumpra aquela conformidade técnica. Então, isso é um outro aspecto que precisa ser olhado pela indústria, pelo importador e pelo consumidor final. E, Rodrigo, essa perda de mercado já provocou, pelos dados que vocês também já mostraram, levantaram redução de vendas, cancelamento de investimentos e também pressão sobre empregos, certo? Quão próxima a indústria está de um cenário de fechamento de fábricas, por exemplo, e quais seriam também outras consequências disso, né, imediatas para o país? Esse é um ponto muito importante, ele precisa ser aprofundado por todos que estão nessa discussão. Por quê?
Estão em jogo os investimentos já feitos no país. Como eu falei, nós temos associados à ANIP 11 empresas com 19 fábricas em 7 estados. Você tem esses investimentos já feitos. Nos últimos 5 anos foram investidos 8 bilhões nessas fábricas. E para os próximos 5 anos tem mais 5 bilhões planejados. Então, o que está em revisão? Esse investimento, porque ele foi feito para atender 100% do mercado. O único pneu que a gente não fabrica aqui no país é pneu de avião, que é um nicho, um foco ali. Mas todos os outros, aro 13, 14, pneu maior, menor, tudo a gente fabrica aqui. Então a gente tem competência e capacidade para atender 100% do mercado. Se hoje você está com 30% do mercado, é claro que essa conta está sendo revista. Será que eu preciso dessa capacidade instalada no país? E mais, os investimentos futuros. Será que daqui a 3 anos ou 5 anos eu preciso de uma fábrica desse tamanho? Eu preciso ampliar a minha fábrica? Preciso reduzir? Então, essas análises estão sendo feitas sim, e você já está tendo sinais onde você tem férias coletivas, você tem linhas de fabricação que estão ali paralisadas momentaneamente. Então, esse cenário é que é muito preocupante. É a questão de geração de emprego, geração de renda. Não é à toa os sindicatos que estão conosco também nessa mesma batalha aí por um mercado mais justo e melhor, de mudança de cenário, estão conosco também no manifesto que a gente publicou, está no nosso site, anip.org.br. Você encontra lá o manifesto assinado por 45 organizações, dentre elas os sindicatos. E o impacto não se restringe aos fabricantes, há também um impacto grande para toda a cadeia produtiva, certo? Porque a produção de pneus movimenta fornecedores, por exemplo, de borracha natural, de aço, produtos químicos. E como essa retração também pode desorganizar todo esse ecossistema produtivo. Exato, esse é um outro ponto muito importante. A questão não é só a indústria nacional de pneus. Atrelada a ela consome, por exemplo, 80% da borracha natural que é produzida no país. Se nós estamos com uma forte gripe, e estamos, os produtores de borracha natural já estão com a pneumonia dupla, ou seja, eles não conseguem vender, porque a gente não tem a demanda. Então, e o importado não demanda, porque ele já vem com a borracha predominantemente asiática aqui. Então, o que acontece? Você começa a ter estoque da borracha, um valor cai para níveis muito baixos e o pessoal não vende. Então, a borracha natural, para ela começar a produzir uma seringueira, demora 10 anos. Então, se você tem a troca dessa produção de seringal por cana-de-açúcar, por exemplo, que já está começando a acontecer, você não volta mais. Porque na hora, tá bom, vou voltar a produzir borracha natural. Demora 10 anos para você voltar. Então, se a gente perde a soberania na borracha, no pneu, a gente vai depender de importado. E aí, qualquer turbulência lá fora, o pneu aumentou X%, tá uma guerra aqui ou acolá, e aí? Será que num país com modal rodoviário que usa tanto estrada, tanto pneu, teria algum impacto? Teria, e muito. Então a gente não pode deixar isso acontecer, perder a soberania nacional nos pneus e na borracha natural. Isso que eu queria aprofundar um pouco nessa questão, porque toda essa discussão, como você traz, ela envolve soberania e segurança nacional também, certo? Certo, é um produto, inclusive alguns países colocam isso como um produto de defesa. Sem pneu, por exemplo, você não tem guerra. Sem pneu você não tem o transporte público de carga, de alimentos. Então é algo crucial a gente defender, e a gente está defendendo isso com uma série de propostas e diagnósticos baseados em dados que o governo está analisando e está na hora de implementar. A gente já passou da fase de análise, de levantamento de dados, de entrega desses dados. A gente está agora na expectativa de que as ações sejam tomadas, mesmo sabendo que é um ano difícil, porque é um ano de eleição, tem medidas que podem não agradar a todos, mas são necessárias essas medidas para que a gente preserve emprego, renda, indústria e fornecedores no país. Quais medidas? Poderia falar um pouco mais sobre elas? Podemos. Tem uma medida que nós já pleiteamos, porque a gente tem visto essa questão do preço artificialmente baixo. Você agora está percebendo nos dados, de novo, oficiais do governo, são dados do próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, você começa a ver preços com pesos bem abaixo. Pneu de carga, segundo os dados que a gente viu ali, 20 quilos. Tem meses que o peso médio dá 20 quilos. Pneu de carga, às vezes 60 quilos. Quando muito 50, lá 20, tem alguma coisa errada. Então,
Para esses movimentos que você vê que pode ter alguma coisa errada, você tem um mecanismo chamado licenciamento não automático, chamado LNA. Esse LNA, você tem várias modalidades. Você tem esse da fraude, antifraude, né? Então, se você está em dúvida que aquela importação está com peso muito abaixo, está com valor muito abaixo, tem alguma coisa estranha, você pede mais informações. E das outras vezes que esse mecanismo ele foi adotado aqui no Brasil, metade de quem você pediu informação desiste da importação, mostrando que ali tinha alguma coisa. Então você também traz para o mercado essa vigilância maior. Nós fazemos essa análise de dados todo mês e levamos ao governo. O governo está estudando colocar, por exemplo, um licenciamento não automático para pneus, para que só entre aqui o que efetivamente deve entrar, né, para a indústria, para os consumidores, para os fornecedores. Isso é muito importante. E então, entre as medidas defendidas pelo setor estão aumento da tarifa, certo, de importação também, dos pneus de passeio, correto? Correto. Essa é uma outra medida que a gente já levantou, já mostrou. No caso de pneus de passeio, você teve movimentos recentes, inclusive, não vou nem citar o tarifaço nos Estados Unidos, porque já é algo que nós estamos enfrentando, todos os setores que exportam para os Estados Unidos e nós exportamos também, já está enfrentando isso. A Europa agora colocou 45% de sobretaxa em cima do pneu chinês que entra lá. O México elevou para 35% esse imposto de importação. E nós estamos ainda numa faixa de 25%, no caso de pneu de passeio. Então, o que a gente está pedindo é uma equalização com a prática já feita em outros países. Do contrário, você vai ter um desvio de fluxo de comércio, tudo vindo para cá. Porque você vai na Europa, encara 45, vai no México, encara 35. Opa, onde é que eu posso colocar esses pneus de uma forma, uma entrada com menos barreira tarifária? É no Brasil. E vem tudo para cá, como tem acontecido. Então, a gente tem colocado esse pleito, acompanhado de estudos de que não vai aumentar o preço, até porque a gente sabe que quando a gente faz essa elevação, você tem ali uma redução do preço de exportação para compensar um pouco esse aumento de imposto. Mas é a sinalização que o governo está dando para o mercado, para as indústrias, para as matrizes dessas indústrias, de que, olha, estamos sim de olho no que está acontecendo, estamos alinhados com o que está sendo feito nesse segmento no mundo inteiro. Então, trata-se de uma equalização. E tem uma outra medida também que nós estamos pleiteando muito interessante, porque falamos aqui de carro de passeio, falamos do licenciamento não automático que vale para todos os pneus. Mas o governo recentemente lançou o Move Brasil 2, um programa de estímulo para aquisição de caminhões e ônibus. Lançou também um programa para aquisição de veículos, motos, carros para motoristas de aplicativo, certo? Muito bem. Essas medidas estão surtindo efeito, você está tendo aquisição de veículos com essas linhas a juros subsidiados, juros mais baixos, com prazo de carência, etc. Mas quem comprou um caminhão ano passado, 2 anos, um carro, talvez não vá comprar outro agora, mas pneu ele vai. Então o que nós estamos pleiteando para o governo é incluir pneus nessa linha para que você consiga adquirir pneus nacionais com alto valor agregado local, que cumpram metas ambientais e que tenham certificação de conformidade pelo Inmetro, pela ABNT, com um prazo de carência e a juros bem mais baixos que você tem hoje. Eu não tenho dúvida que o mercado consumidor, especificamente os caminhoneiros, eu tenho conversado com esse segmento também, quer um pneu de qualidade. É o segundo maior item de custo para o caminhoneiro. O primeiro é o combustível, diesel, que já está sendo subsidiado há alguns meses pelo governo, em função dos problemas que estão enfrentando. E por que não também ajudar no segundo maior item de custo, o caminhoneiro, o fretista, que é um público-alvo muito importante para o país. Com certeza. E além disso, vocês pedem também mais agilidade nas investigações antidumping, né? Esse é um outro ponto, como a gente falou, é um processo muito moroso, pode levar 1 ano, 1 ano e meio, enquanto isso o estrago vai sendo feito, para no final você chegar, é verdade, você tinha razão, esse produto aqui precisa de uma medida antidumping, mas o estrago já está feito. Então, das duas uma, ou você acelera esse processo, e eu entendo que ele é complexo, mas focando dá para acelerar, ou você tem uma medida chamada direito provisório. Quer dizer, você começou a investigação, você já aplica aquele direito provisório ali em cima, enquanto a investigação está rolando. Com isso você já
ajusta aquele mercado que está sofrendo com aquele problema. E isso aí é uma medida que também está no portfólio de defesa comercial. E esse eu acho que é o principal ponto. Todos os países estão usando, em alguns casos até abusando de medidas de defesa comercial. E nós não estamos usando todo o nosso portfólio de medidas comerciais que a gente tem de defesa comercial. A gente precisa fazer isso e precisa fazer isso rápido, em prol da indústria de pneus, em prol dos fornecedores, notadamente o pessoal da borracha natural, e até um outro aspecto que é a reforma de pneus. O pneu importado, nessas condições que a gente está falando, às vezes chega tão barato que você nem é estimulado a reformar o pneu. Um pneu de carga de caminhão, por exemplo, pode chegar a 3 reformas. E tem estudos que mostram que o pneu nacional ele pode ser reformado bem mais do que o importado. Só que, quando você olha, é mais fácil você comprar mais barato um pneu desse importado novo do que reformar o pneu. Então você está acabando também, afetando muito a reforma de pneus. Então veja como é uma situação complexa que não se resume só à indústria de pneus. Tem que ser olhado todo esse contexto. Afeta o meio ambiente também e esse custo reaparece também, né, para o consumidor ao longo da vida útil. Com certeza. Você, quando faz o que a gente chama do CPK, o custo por quilômetro, o ideal é você olhar se eu posso reformar aquele pneu 2, 3 vezes com segurança. A maior parte da frota aqui no país roda com pneu reformado, que é importante, é o segundo maior mercado do mundo, só perde para os Estados Unidos. E o meio ambiente agradece, como você falou, desde que seja feito com segurança. Então, essa é uma questão muito importante para a gente. Tem toda essa cadeia, como você falou, esse ecossistema, como a gente chama, que está sendo impactado e a gente precisa corrigir isso urgentemente, com a maior brevidade possível. Para a gente finalizar aqui nossa conversa, nosso tempo está chegando ao fim, com tantos argumentos concretos, plausíveis, importantes, que falta para o governo tomar mesmo uma decisão? E qual que é o risco de continuar? Você falou um pouco, mas qual que é o risco concreto de continuar adiando essas medidas, Rodrigo? O risco é a perda dos investimentos já feitos, a perda dos investimentos futuros, a geração de empregos cessar e reduzir, né? E a questão de renda também, e a questão de novas tecnologias, os investimentos que vêm aqui para ajudar o país a ser mais competitivo no seu transporte, no seu modal rodoviário, você ter uma quebra disso pela perda da soberania não só do pneu, mas também da borracha natural. Ou seja, seria um caos você ter essa situação, como já aconteceu em alguns outros setores. Essa discussão ela já acontece no setor químico, no aço, no têxtil, pneus, como a gente está falando, e em vários outros. Então, eu acho que é uma questão para ser levada. Nós estamos vivendo aí um momento ímpar onde você tem os candidatos, né, à presidência da República, e essa é uma questão que a gente está levando, não só para o governo atual, mas também para os demais candidatos. Como será tratada a indústria brasileira? É um assunto que a gente discute muito na Confederação Nacional da Indústria, na CNI, do qual eu faço parte, onde a gente mostra qual é a indústria que a gente quer para o país. É uma indústria verticalizada, gerando emprego, gerando renda, trazendo inovação, ou é algum outro cenário? A gente precisa saber disso para a gente poder se programar. Então, é isso que está em jogo e é isso que a gente está buscando para o nosso país. Uma indústria mais forte, competitiva, não só para a indústria de pneus, mas para todo o setor industrial brasileiro, que gera empregos de qualidade com os maiores salários aqui para o país. No fim das contas, esse debate não é apenas sobre a origem, né, do pneu que chega ao país, ao consumidor, mas também sobre as condições que o Brasil pretende oferecer, né, para uma indústria mais estratégica, para manter empregos, como você trouxe, e toda uma cadeia produtiva, certo? É isso aí. Rodrigo, muito obrigada pela sua conversa, por todos os esclarecimentos. Muito obrigada também a você que nos acompanhou. Até a próxima. Tchau.